Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende de onde você acompanha o Mapa Mundi no mundo. Eu sou Sérgio Uti, correspondente do SBT na Europa, e esse é o Mapa Mundi, nosso espaço para debate, para reflexão do que acontece no cenário internacional. No último programa do ano passado, eu comecei aqui mesmo, na abertura do Mapa Mundi, dizendo que 2025 seria um ano importantíssimo para quem estuda relações internacionais, para diplomacia ou para quem é interessado pelo mundo. E aí veio 2026, que já começou, como se diz no jargão popular, capotando. Os Estados Unidos atacam a Venezuela, capturam o ditador Nicolás Maduro e o mundo se divide entre a defesa da lei internacional e as afirmações sobre a falta de legitimidade da ditadura de Nicolás Maduro. E além da Venezuela, os Estados Unidos dizem que não vão parar por aí. Agora a ameaça é a Groenlândia, território dinamarquês, não só parte da União Europeia, como parte também da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos. Donald Trump avisou que está sim falando sério e que vai tomar a Groenlândia. Se não conseguir um acordo, vai tomar a força, e a Casa Branca usa inclusive o exemplo da Venezuela para alertar os europeus que está sim falando sério. E tudo isso acontece no momento em que os europeus tentam demonstrar força, se unir para defender a Ucrânia diante da Rússia. A Ucrânia, que sofreu nas últimas horas um dos piores ataques dos últimos tempos, inclusive com a Rússia usando um dos seus mais poderosos mísseis contra um alvo que fica a 50 quilômetros da Polônia. A Polônia, União Europeia, OTAN. Essa foi a resposta da Rússia a esse momento de negociações de paz. No Mapa Mundi, a gente vai falar sobre Venezuela, sobre esse novo contexto da geopolítica mundial, em que há uma ruptura clara entre Estados Unidos e Europa. Vamos falar também sobre Ucrânia e, principalmente, sobre a situação de brasileiros que escolhem lutar pelo país. A gente tinha centenas, agora nós estamos falando de milhares. Há mais brasileiros, há mais mortes, há mais problemas, mais denúncias. E a gente vai trazer aqui uma médica brasileira que está organizando uma ONG em Kiev para ajudar soldados latino-americanos, no momento em que aumenta muito a dificuldade para essas pessoas. Mas a gente começa esse programa, eu já começo logo convidando aqui para estar comigo o Pablo Uchoa. Pablo, que é jornalista, doutor em Relações Internacionais, acabou de terminar o doutorado sobre os estudos sobre as Forças Armadas da Venezuela. O Pablo, que é uma das principais referências do Brasil hoje sobre Venezuela, inclusive teve seu livro, o livro A Encruzilhada de Hugo Chávez, publicado em 2003, com uma menção honrosa no prêmio Vladimir Herzog. Pablo, seja muito bem-vindo ao Mapa Mundi. Boa tarde para você. Pois é isso, é isso. Eu acho que vocês não conseguiram escutar o Pablo, mas eu vi aqui que o áudio já foi resolvido e a gente eu vou partir logo para a primeira pergunta, Pablo. Eu disse aqui no início do programa que a gente terminou 2025 ali como um ano importantíssimo para quem estuda relações internacionais, e 2026 já começa com uma capotada na geopolítica com o que aconteceu na Venezuela. Olhando para frente, Pablo, a gente aqui no SPT News já fez muitas análises do que aconteceu, como aconteceu. Agora, a pergunta que se faz daqui para frente é o seguinte: como vai ser? A Venezuela está com a sua vice, assumiu a sua vice para comandar o país, a Delcy Rodrigues. O que a gente pode esperar daqui para frente pelo seu conhecimento de Venezuela? Bom, eu acho que a pergunta tem uma dimensão venezuelana, né? E ela tem uma dimensão global, né? Eu vou começar pela dimensão venezuelana, porque, enfim, é menorzinha, depois eu sei que a dimensão global a gente tem mais tempo para falar. A questão da a Venezuela, os Estados Unidos disseram que iam controlar a Venezuela. De certa maneira, a primeira reação, acho que todo mundo foi pensar, mas será que os Estados Unidos vão colocar tropas lá, vão ocupar e tal?
A Venezuela, a gente vinha falando aqui, falou no último programa, como a Venezuela já se preparava para um cenário de invasão dos Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos estão fazendo é evitar esse cenário, o cenário do Iraque, digamos assim, né? Eles estão controlando essa situação remotamente. Então eles tiveram essa operação demonstrando uma capacidade imensa, uma tecnologia que poucos países do mundo têm, né, em termos de operacionalização de um objetivo tão ambicioso como esse, né, tão atrevido até, e agora eles estão, quer dizer, demonstraram essa possibilidade, estão fechando lá a torneira do petróleo da Venezuela, né. Tanto é que hoje de manhã mesmo já houve uma nova apreensão lá de um outro navio de petróleo, estão fazendo questão ali de manter a Venezuela ali como se tivesse uma arma apontada para sua cabeça, totalmente controlada pelos Estados Unidos, para poder negociar, né? O que acontece vai depender muito de como foi essa negociação. A Delcy Rodrigues é uma pessoa que tem experiência em diplomacia, tem um certo diálogo com investidores, com empresários. O governo do Maduro, Sérgio, já tinha sinalizado de várias maneiras para os Estados Unidos que estava disposto a fazer qualquer concessão que os Estados Unidos pedissem, né? Eu não sei se o Trump precisava mostrar a força dos Estados Unidos ou se o Maduro era um cara um pouco tóxico, era um cara que não tinha muita legitimidade junto à comunidade internacional, então ele tinha que se livrar do Maduro, mas tudo que ele vai conseguir com a Delcy Rodrigues me parece que ele poderia conseguir para o Maduro, desde que haja lá dentro da Venezuela uma situação em que alguma parte desse dinheiro seja revertido para a economia, porque realmente os Estados Unidos, desde as sanções petroleiras de 2017, 18, 19, a economia do petróleo nunca mais foi a mesma na Venezuela. Claro que existem todos os problemas de gasto da PDVSA em programas sociais, existem problemas de gerenciamento na PDVSA, mas o que realmente derrubou a renda foram as sanções americanas. Então Trump tem o poder de controlar um pouco isso. Agora, isso é uma questão que depende do dia a dia. Hoje o Trump já falou também, ontem, né, que havia um novo ataque à Venezuela que estava sendo planejado e foi cancelado. Quanto ele está blefando, quanto ele não está blefando, eu não sei, mas enfim, eu acho que nós vamos continuar nessa situação por um longo tempo. Essa é a grande questão. Agora, falando em blefe, você fala em blefe aí. Donald Trump garante que é ele que está no comando da Venezuela, que é ele que manda, ele que está dando as cartas. A Delcy Rodrigues dá sinais contrários, né? Ela fala, inclusive, ali, rejeita a intervenção externa. Quem manda na Venezuela hoje, Pablo? Bom, eu acho que a situação é como se você tem mesmo uma pessoa com a arma apontada para a cabeça. Os Estados Unidos estão lá de Washington, mas eles têm o poder de entrar de novo quando eles quiserem. Acho que um segundo bombardeio americano seria talvez mais punitivo ainda do que o primeiro, ou seja, teve aí umas 80 pessoas mortas nesse primeiro bombardeio. Então todo mundo quer evitar isso, né? Eu acho que como o governo Agora, se já tinha entrarem, Pablo, em entrando, perdão por não, interromper, mas em entrando, se os Estados Unidos entram, bombardeiam, uma coisa é bombardear, fazer bombardeios aéreos, como foi o caso da primeira intervenção, mas se resolvem entrar por terra. Eu sei que você tem um grande conhecimento sobre essa estrutura de defesa da Venezuela. Se entra por terra, o cenário é outro? Eu acho que o cenário é outro, porque esse é o cenário para o qual as Forças Armadas na Venezuela estão se preparando. Nem só as Forças Armadas, né? Porque é o seguinte, na Venezuela, eles aceitam desde sempre que não tem como ganhar dos Estados Unidos numa guerra, né? Então você tem que procurar fazer uma situação uma operação de resistência. E eles olharam para o Vietnã, olharam para o Iraque e tal. Assim, o poder bélico dos Estados Unidos hoje nem se compara com os Estados Unidos de 2003, né? Então tem esse elemento aí. Mas a capilaridade do sistema de segurança, de defesa da Venezuela é que você tem gente da milícia, tem gente de outros operativos, tem coletivos, você tem uma série de forças militares e paramilitares em todo o país, que é para dificultar a governabilidade da Venezuela. Se você entrar lá, tanto é que a CIA
falou para o Maduro, olha, se vocês entrarem aqui, para o Maduro, desculpa, para o Trump, vai ser complicado, vamos fazer a operação dessa maneira, né? A inteligência deles, na verdade, é boa. É exatamente isso que eles estão querendo evitar. Agora, se eles precisarem, se tiver uma situação em que eles, como é que eles vão executar esses 3 passos? Que eles tem um plano que é para estabilizar, e eu acho que a primeira coisa que eles vão querer fazer é desmobilizar os grupos que são paramilitares. Aí você tem desde guerrilheiro na fronteira até grupos coletivos e gente armada. É muito difícil desmobilizar esse pessoal, mas eu acho que os Estados Unidos vão pensar nisso como prioridade. Por quê? Porque como exército você pode negociar. Pode até ter uma certa indisciplina, pode ter outras facções do exército que não concordam, mas é mais fácil você manter um controle do que as forças paramilitares. Essas forças paramilitares eu acho que vai ser uma prioridade de Washington, tentar desmobilizar, de certa maneira, para deixar a Venezuela mais indefesa, né, nesse aspecto. Quando Mas você fala de botar forças ordem. paramilitares, me vem à cabeça aqui essa homenagem, inclusive feita por Cuba, lembrando que vários cubanos morreram, cubanos que estavam fazendo a defesa de Nicolás Maduro. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Maduro não confiava nos próprios venezuelanos, no seu próprio círculo? Por que que ele tinha cubanos ali fazendo a sua segurança pessoal, Pablo? É curioso isso, né? Essa é a pergunta que todo mundo, muita gente que você, quando você conversa com militares venezuelanos que estão fora, que saíram da Venezuela, que discordam no governo, isso é o que eles falam, eles não concordavam com a gente, quer dizer, 32 militares cubanos. Os cubanos, eles têm o modelo de defesa é muito parecido, na verdade, é exatamente esse modelo. Cuba é um pedacinho de ilha ali perto dos Estados Unidos, mas ele se mantém porque criaram um sistema de comitês de defesa da revolução, um sistema de defesa integral Uhum. que cria uma situação difícil para qualquer exército que vai invadir. Agora, se você quiser bombardear, é outra história, né? Mas os Estados Unidos têm essa capacidade, mas se eles quiserem, na verdade, não destruir, e eu acho que essa é a coisa da Venezuela, né? Os Estados Unidos não querem destruir a infraestrutura da Venezuela, eles querem lucrar com a posição com a coisa na Venezuela. Então eles vão procurar manter aquilo lá do jeito que está, né? Eu acho que a outra, você mencionou, voltando para a história de Cuba, outra preocupação deles vai ser tirar a influência do exército cubano. Já em 2008 houve um acordo entre Cuba e Venezuela, um acordo que veio a público, que não era conhecido, em que havia um treinamento das forças cubanas dentro das Forças Armadas venezuelanas. Né? Então esse é o processo em que começa uma ideologização, em que o Chávez, vamos dizer assim, começa a botar as Forças Armadas Uhum. na linha dele. Né? E ele faz isso com ajuda cubana, no sentido de aconselhamento. Né? Agora, a guarda presidencial realmente, digamos assim, não é que os cubanos estejam em grande medida dentro da Venezuela, das Forças Armadas venezuelanas, mas eles têm, como mostrou essa operação aí, um papel muito importante porque eles são comprometidos ideologicamente com o negócio. Pablo, eu quero avançar um pouco nessa conversa, e aqui a gente separou 3 declarações que são muito simbólicas para entender o que está acontecendo agora. Porque a gente começa o ano com Venezuela, logo depois, o que não deixa de ser surpreendente, vieram ameaças cada vez mais contundentes dos Estados Unidos em relação à Groenlândia. Esse que é um território dinamarquês, portanto, território da União Europeia e também da OTAN, né, a Aliança Militar do Atlântico Norte, liderada pelos Estados Unidos, e você teve aí uma série de desculpas, uma série de argumentos usados pelo governo norte-americano para justificar esse ataque na Venezuela. Primeiro foi um ataque para prevenir a questão das drogas, né? Inclusive do fentanil, que não vem exatamente da Venezuela. Você tem, depois disseram que é uma ação policial. Você vê aí várias autoridades norte-americanas, né, usando argumentos de certa forma diferentes. Tem, inclusive, um dos argumentos, e a gente separou aqui uma declaração do presidente Donald Trump durante um discurso que ele fazia para o Partido Republicano nos Estados Unidos, em que ele usa um dos muitos argumentos que são bem característicos de Donald Trump. Vamos ouvir o que ele disse sobre a Venezuela e sobre o povo venezuelano. By the way, Venezuela, everyone, they're marching in the streets, they love it, except in New York. I mean, where they find these people?
these people, and they're not like, these people are a mess. I know it's not nice to say that. These people are a mess. Where do they find these people? They're the worst looking people I've ever seen. They got hats that are all frayed and all, they look like, they're all paid. They don't even know what they're talking. When the reporters don't interview them because they know that it's, the press is so anti. It's hard to believe the press could be so anti. Pois é, um dos muitos argumentos usados por Donald Trump em todo esse contexto do ataque à Venezuela é de que os venezuelanos são feios. Essa é uma questão. Lembrando aqui que a Venezuela é um dos países que tem um dos maiores números de títulos de Miss Universo, se eu não estou enganado. Né? Tem muitas candidatas da Venezuela que ganharam o título de Miss Universo. Mas a gente trouxe essa questão aqui porque o debate toma um nível tão inesperado que a gente tem esse tipo de argumento vindo por parte do presidente dos Estados Unidos, que depois diz o seguinte para os europeus: olha, vocês podem ser os próximos. E aí a gente tem uma declaração da porta-voz da Casa Branca, uma resposta a uma pergunta sobre as ameaças dos Estados Unidos à Groenlândia. E aí ela responde o seguinte, com base no que aconteceu na Venezuela, dando um recado para os europeus. Vamos ver. I know that past presidents and past leaders have often ruled things out. They've often been very open about ruling things in and basically broadcasting their foreign policy strategy to the rest of the world, not just to our allies, but most egregiously to our adversaries. That's not something this president does. All options are always on the table for President Trump as he examines what's in the best interests of the United States. But I will just say that the president's first option always has been diplomacy. Again, look at Venezuela. He tried ardently to strike a good deal with Nicolas Maduro, and he told him, I will use the United States military and you will not like it if you don't take such a deal. And look at what happened. With respect to Iran, the president said the same thing, right? He tried to have serious interest in a deal with the Iranian regime with respect to their nuclear capabilities. They were not interested, and so Operation Midnight Hammer happened, which was another remarkable military success under the leadership of this commander-in-chief. So the president keeps his options open, but diplomacy is always the first. Pois é, a gente tem aí o recado claro para os europeus. Olha, vejam o que aconteceu com a Venezuela. A gente tentou a diplomacia. Se não deu certo, a gente usa a força. E aí o presidente Donald Trump faz essa declaração ao jornal The New York Times, numa entrevista que concedeu a esse jornal de Nova York. Ele diz o seguinte, que ele não precisa da lei internacional, que o poder dele é baseado em sua própria moralidade. Pablo, o que aconteceu na Venezuela mostrou que não são apenas bravatas, o que diz o presidente norte-americano. Para o que a gente deve se preparar esse ano, na sua opinião? A gente está numa nova ordem em que quem tem mais poder impõe seu poder à força? Acho que fica muito claro aí, Sérgio, que os Estados Unidos... Bom, deixa eu começar com a Venezuela, porque faz uns 5 meses, digamos assim, esse cenário não sei se dá para pegar legal aí a minha... Dá para escutar bem? Dá para escutar bem. Ótimo. Bom, se você pensar uns 4, 5 meses atrás, essa invasão americana, esse ataque americano parecia improvável. E a minha maneira de raciocinar sobre esses temas é sempre assim, olha, se você não mudar o rumo, você vai chegar no destino para onde você está indo, né? Então, se o destino é a confrontação bélica, e se você não tomar uma medida para mudar ativamente o rumo, você vai chegar nessa situação. E os venezuelanos, as forças armadas venezuelanas, eles tinham um gráficozinho que mostrava assim como seria uma invasão, uma operação americana. Começava com a guerra híbrida, com a retórica, com a guerra híbrida, um bloqueio. Era assim, está desenhado o que vai acontecer. Eu acho que se você... E eu falava, um
um dos blogs que eu escrevi mais ou menos em dezembro, eu dizia, eu não consigo ver a volta, não consigo ver como você pode dar a volta aqui nessa situação. Isso foi um mês antes dos ataques, né? Não é porque era impossível dar a volta, mas é porque alguém precisa fazer alguma coisa para dar a volta atrás. O que está acontecendo na Groenlândia ainda tem muito espaço para diplomacia, para você negociar e tal, mas eu acho que você tem o objetivo que os Estados Unidos querem e eles estão indo naquela direção. E nesse momento ainda é difícil imaginar daqui a uma situação de ataque, mas daqui a 6 meses a gente pode estar num lugar muito diferente, né? Os Estados Unidos... inclusive o próprio presidente Donald Trump disse que quer terminar essa história ainda no seu mandato, né? Ainda nos próximos 3 anos, antes de deixar a Casa Branca, ele quer resolver essa história da Groenlândia e deixou isso muito claro. Então você imagina, dá tempo, mas ele está indo nessa direção. Daqui a 6 meses a gente pode estar numa situação diferente, né? Se você não mudar. Eu acho que a porta-voz aí da Casa Branca, ela praticamente desenhou, né, o que pode acontecer. Os Estados Unidos consideram que esse negócio de OTAN é inútil, eles não precisam da OTAN, não precisam né, os Estados Unidos sempre mantiveram assim, uma relação muito ambígua com a União Europeia, que você aceita como parceiro, né, mas você procura manter ali, de certa maneira, procura conter, né? Tanto é que quando havia a guerra da Ucrânia, o Biden voava direto lá para Varsóvia, que era o leste europeu que estava mais alinhado com os Estados Unidos, aliado, né? E não para a França, não para a Alemanha. Então os Estados Unidos sempre mantiveram essa ambiguidade. Agora o Trump resolveu que ele não precisa de ninguém, os Estados Unidos têm todo o poder e faz o que ele quiser. Dando um passo atrás, a gente tem um gráfico, uma arte, Pablo, para explicar para as pessoas. A gente está muito longe disso, obviamente, mas como deveria funcionar, como tudo deveria funcionar caso o sistema internacional tivesse plenamente equilibrado e organizado. A gente tem instituições internacionais justamente para isso, para decidir quem pode atacar, quando pode atacar, em que circunstâncias ataques podem acontecer, intervenções militares podem acontecer. Foi esse o desenho da ONU, da criação da ONU em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Vocês veem aí, a ONU começou com 51 países, lá naquele desenho de 1945, hoje tem 193, mais Vaticano e Palestina, que são membros observadores, né? Essa estrutura, a gente tem ali 2 pontos básicos de votação, né? Primeiro, a gente tem a Assembleia Geral, cujas decisões são decisões mais políticas, quase que dizendo para o restante do mundo, olha, é isso que a maior parte da comunidade internacional pensa, né? E você tem votações aí muitíssimo importantes. Aí a Assembleia Geral, todos votam, mas essas votações da Assembleia Geral não são legalmente obrigatórias, ou seja, o que se decide ali não tem vinculação legal para que os países obedeçam. O que vale mesmo é o Conselho de Segurança, que tem 15 países. 15 desses 5 são membros permanentes. Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Todos potências nucleares. E a questão é que qualquer um desses 5 países pode vetar qualquer decisão. Como a gente tem uma gama de interesses que são muito diferentes uns dos outros, dificilmente algo passa pelo Conselho de Segurança, porque a Rússia vai vetar, ou os Estados Unidos vão vetar, ou a China vai vetar, ou Estados Unidos, ou o Reino Unido ou França. Portanto, é uma estrutura que não funciona da maneira como está organizada hoje, mas deveria funcionar. E a gente tem, como disse o Pablo, a questão da OTAN, do posicionamento dos Estados Unidos sobre essa aliança militar. Os norte-americanos já foram bem claros, o próprio Trump disse isso, olha, a OTAN sem os Estados Unidos não vale absolutamente nada. Palavras do Trump. Se os Estados Unidos deixarem a OTAN, tanto a Rússia quanto a China não terão medo da OTAN. E aí vem a primeira-ministra da Dinamarca, um país que tem ali 20 mil homens nas suas forças armadas, 20 mil homens na ativa, não teria a menor condição de enfrentar um país que tem mais de 1.300.000 homens na ativa, como os Estados Unidos. Mas ela faz uma previsão aí do que seria o quadro geopolítico do planeta caso
um país da OTAN enfrente, invada outro país da OTAN. Vamos ver então o que disse a Mette Frederiksen. For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op, altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Men er der en lille del af dig, der tænker, at alting godt kunne høre op med den her præsident? Jeg gør alt, hvad jeg kan for det modsatte. Jeg tror på demokratiet, og jeg tror på de internationale spilleregler. Jeg tror selvfølgelig også på, at man ikke ændrer grænser med magt, hverken på den ene eller på den anden måde. Det er ikke alene den danske og rigsfællesskabets position, det er heldigvis også Europas, og derfor håber jeg også, at man lægger mærke til den igen markante europæiske opbakning, vi modtager. Pablo, a gente já está no finalzinho do primeiro bloco aqui no programa, eu preciso chamar nossos próximos convidados, mas tem uma música que eu gosto muito, que você deve conhecer, que diz o seguinte: It's the end of the world as we know it, né? Que é do R.E.M., que diz o seguinte, que é o fim do mundo como a gente conhecia, né? Como a gente conhece, né? É o fim daquele mundo que a gente conhece. A gente pode dizer que é isso que está acontecendo, para encerrar sua participação aqui no Mapa Mundi, Pablo? Ô Sérgio, eu acho que essa música, sem dúvida, o Trump gostaria. Ela tem uma certa semelhança com o mundo que nós conhecemos, mas é bem diferente no sentido de que os Estados Unidos, eles agora, você lê a Doutrina de Segurança Nacional, a estratégia que eles publicaram no ano passado, eles falam de reviver a Doutrina Monroe, que a gente pode falar num outro programa aqui, que é aquela... a Doutrina Monroe era sobre manter a dominância dos Estados Unidos na América Latina, no hemisfério ocidental. Só que agora eles estão levando isso para o mundo inteiro, porque eles vão manter a hegemonia americana na nossa região, mas eles não vão sair da Ásia, não vão sair da Europa, eles simplesmente vão expandir um pouco mais. Essa sim é a política externa do MAGA, né? Tá dizendo no nome, Sérgio, Make America Great Again. Então, é isso. É isso. Pablo Shoa, muitíssimo obrigado pela participação, por engrandecer aqui esse programa com seu conhecimento, e espero tê-la aqui de volta em breve, Pablo. Obrigado, ótimos Obrigado, dias à Sérgio. frente para você. Desculpe, deu um probleminha técnico aí, mas eu voltei pelo menos para a gente terminar de conversar. Tudo certo. Tudo certíssimo. Obrigado, Pablo. E antes de eu chamar nossos convidados da Ucrânia, a gente tem ainda o que vale também para a Ucrânia, na verdade. A gente tem a internet entrou em polvorosa aí esses últimos dias com a possibilidade de redesenho desse mundo, desse novo contexto de geopolítica, e vieram dois, três, quatro, vieram muitas charges sobre essa possível divisão do mundo entre as grandes potências, né? Fala-se muito aí que há um acordo para a divisão para os Estados Unidos. O Pablo aí tem uma teoria diferente, de que os Estados Unidos queriam, na verdade, tudo para os norte-americanos, mas é isso que está ganhando força em muitas análises. Claro, essas aí são charges, né, que brincam com o assunto, mas essa aí, por exemplo, mostra uma possível divisão, né, uma brincadeira, uma possível divisão feita pelo próprio Trump. Parte do mundo para ele, parte para a Rússia e parte para a China. A gente vê mais uma dessas charges aí, e tudo isso mostra o contexto que a gente está vivendo nesse momento.